Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom nos encontrarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. E para que nós possamos dar início, nós vamos fazer a nossa prece, iniciando por serenar as nossas mentes, esquecendo das questões do mundo. Vamos buscando nos sentir confortáveis nas cadeiras, respirando profundamente e sentindo-nos presentes nesse ambiente. E nós vamos então alcançar aqueles irmãos que desde as primeiras horas do dia prepararam essa casa para que nós estivéssemos aqui reunidos, agradecendo a eles por esse trabalho maravilhoso. E vamos também nos juntando aos nossos irmãos benfeitores, nossos anjos de guarda, a quem nós agradecemos por todo o esforço que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E juntos, nós vamos agradecendo aos que são responsáveis por cada um dos trabalhos da noite, aqueles que são responsáveis por essa casa maravilhosa, pelas casas Pão Nosso e Ceder, e nos unindo mentalmente, vamos caminhando para chegarmos até os nossos irmãos das fraternidades do bem universal, saudando-os na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes. E vamos caminhando para agradecer a Ricardo, a Ismael, para que nós possamos chegar até Maria Santíssima, a Mãe do Cristo, a nossa Mãe, e junto dela vamos nos sentindo envolvidos, protegidos, cuidados, e vamos pedindo a ela que nos leve até Jesus, nosso Mestre. E diante do Mestre, um agradecimento por tudo de bom que nos deixou, sobretudo por tudo que envolve essa semana, a data maior que se avizinha, o Natal do Cristo, momento bendito em que os seres humanos passam a vibrar de uma maneira melhor, mais amena, mais tranquila, mais amorosa, melhorando assim a vibração do planeta como um todo. E por isso nós agradecemos a Jesus por tudo de bom que sempre nos dá. E pedimos a Ele que nos leve até Deus, nosso Pai, para que diante do Pai nós possamos mais uma vez agradecer a oportunidade da existência, a oportunidade do trabalho, todas as bênçãos que recebemos, todo o caminho moldado para que nós possamos crescer dentro do bem, dentro do amor, dentro do caminho reto que nos leva até Ti, Pai. E a Ti nós pedimos licença para mais uma vez iniciarmos os trabalhos dessa noite, orando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, que assim seja, graças a Deus. Passo aqui a palavra para a Priscila, oradora da noite. Seja bem. Obrigada. Boa noite. Nessa noite de segunda-feira nós vamos pedir o amparo, a proteção dos amigos espirituais, que nós possamos estar todos envolvidos por esse carinho
esse afeto que eles têm por nós e que muitas vezes a gente nem se percebe, né? Não se apercebe dessa presença, desse cuidado, porque os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, principalmente quando a gente busca. Mas mesmo quando a gente não busca, né? Quando a gente é refratário, quando a gente é teimoso, eles também estão ao nosso lado. Então vamos agradecer, né, por essa bondade, por essa persistência que eles têm em nós. E para a noite de hoje, eu busquei no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, uma passagem onde Jesus conversava com seus discípulos e explicava a eles a importância da união das pessoas, da humanidade, para que se instalasse no nosso planeta realmente uma situação mais amorosa, mais humana, mais pacífica. E parece assim uma teoria, né? Quando a gente pensa, quando é que isso vai acontecer? E ali os discípulos, né, e Zebedeu, pediu a Jesus que contasse alguma história, algum relato que auxiliasse eles a fixar essa lição. Porque é uma lição difícil, né? Passaram-se 2000 anos e a gente continua com dificuldade de compreender essa lição. Mas Jesus então conta para aquela plateia que estava ali com ele a história que se chama A Árvore Preciosa. Conta Jesus que a humanidade estava muito dividida, brigando, se maltratando, e que o Pai decidiu então mandar um mensageiro seu, um anjo aqui para a Terra, trazendo um presente, sementes de uma árvore que teria frutos de luz, flores de luz e frutos de ouro. E que esses frutos, eles teriam um efeito sobre as pessoas de transformar os corações e trazer para o mundo paz, alegria, felicidade. Esse mensageiro chegou então, chamou todas as pessoas que estavam ali para lhes entregar aquele régio presente, um presente de rei, né? E explicar como é que funcionaria. Por quê? Não era a árvore pronta, eram as sementes. Então ele explica que aquela árvore, para ela crescer, para ela vingar, para ela frutificar, ela precisaria da ação de todos e de cada um. Porque aquela sementinha, ela precisava, ela era muito exigente, né? Então ela precisava do solo correto, da quantidade de água correta, nem mais nem menos, do adubo adequado, que cuidasse tirando as ervas daninhas, porque ela era uma planta sensível, não podia nem sol de mais nem sol de menos. Que então eles precisariam, né, de providenciar todas essas coisas. E o anjo imaginava, então, que eles se uniriam para fazer com que essas árvores frutificassem. E ele distribuiu milhares de sementes. Mas ele disse que essa árvore era tão boa, tão forte, tão poderosa, que se uma sementinha só vingasse e fosse para frente, era suficiente para trazer a felicidade para a humanidade. Mas o que aconteceu com as pessoas? Cada um pegou a sua sementinha e foi para a sua gleba, para o seu canto. Em vez de trabalharem unidos, cada um quis cuidar e criar a felicidade só para si. Mas o que acontece? Né? Como o mensageiro tinha explicado, era uma semente muito exigente. Aquele que tinha um solo bom, um pH bom, uma estrutura boa, não tinha água suficiente. Aquele que tinha água suficiente não tinha o adubo adequado.
Aquele que tinha um adubo adequado tinha muita erva daninha e não conseguia trabalhar. Enfim, o que vocês acham que aconteceu no final? Essa é a lição que Jesus quis, então, passar para Zebedeu naquele momento e que é atualíssima, gente. Ela é atual para a gente nos dias de hoje. Por quê? É importante que a gente saiba que nós precisamos uns dos outros a fim de construir esse reino divino de felicidade, de alegria, de amor aqui na Terra. É uma ingenuidade nossa achar que a gente vai ter um céu particular, um céu pessoal, onde se exclui os outros. Né? Muitas vezes a gente pensa que os outros precisam rezar pela minha cartilha, acreditar no que eu acredito, ter as mesmas qualidades que eu tenho. Mas essa parábola, essa lenda conta pra gente, explica pra gente que, na verdade, todos nós aqui somos imperfeitos e incompletos. Na nossa imperfeição, muitas vezes eu olho para uma outra pessoa e eu digo assim, ai, ainda bem que esse defeito eu não tenho. Mas eu tenho outro, né? Eu não tenho aquele defeito, mas eu tenho outro. Pode ser que eu já adquiri muita disciplina, mas eu tenho uma língua, né? Às vezes o julgamento que eu faço ainda faz parte da minha imperfeição. Às vezes eu tenho inteligência, mas não tenho bondade. Ou eu tenho bondade, mas não tenho disciplina. Nós todos somos como alunos. Estamos matriculados nessa escola de aprendizado do amor, mas ainda estamos todos progredindo, cada um no seu nível, no seu degrauzinho. E do mesmo jeito que a parábola, nós precisamos uns dos outros para crescer. É através de lidar com pessoas muito diferentes de mim que eu vou conseguindo elaborar e me aperfeiçoar. Eu vou exercendo a paciência, eu vou exercendo a tolerância, o perdão, porque, gente, perdoar quem não fez nada de mal para mim é mais fácil, né? Ou quem fez pequenas coisas. Mas o exercício do perdão é que vai promovendo esse crescimento da bondade, da tolerância dentro de nós. Então, eu preciso dos pedregulhos no caminho, dos tropeços, para que eu possa realmente compreender e evoluir, crescer. Né? Então, Jesus vai trazer para a gente essa importância da gente aprender a conviver e as obras que a gente pretende realizar, buscar a ajuda de todos os demais, para que ela realmente frutifique. No livro Luz nas Trevas, da Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo Divaldo, a Joana explica para a gente assim que a gente ainda está com essa dificuldade de crescer por conta das dificuldades que a gente tem com o egoísmo e com o orgulho. E que a gente precisaria, para ultrapassar essas dificuldades, tentar viver com Jesus mais próximo de nós, como se ele estivesse constantemente conosco. Quando se aproxima assim o Natal, eu gosto muito de ver esses filmes, esses programas que contam a história de Jesus, e eu fico me imaginando lá na Galileia, naqueles lugares bonitos, né, perto do mar da Galileia, ou enfim, daquelas montanhas, né, aqueles lugares bonitos. Fico me imaginando lá com Jesus, aprendendo diretamente dele. Deve ser maravilhosa essa experiência, né? Mas aí eu fico pensando assim, e se fosse o contrário? E se Jesus, de repente, aparecesse lá em casa, na véspera de Natal,
Até brinquei, né, outro dia, assim, que a minha faxineira, ela vem de quarta, e justo na quarta vai ser o Natal, Ano Novo, então não tem faxineira. O que eu vou fazer na véspera de Natal? Faxina. Fico imaginando assim, que eu levantei todas as cadeiras, pus tudo para cima das mesas, eu já tô com a água, o chão todo ensaboado, e toca a campainha. Quem é? Jesus. Jesus. Eu tô com a minha pior roupa, porque quando a gente vai fazer faxina, a gente pega aquela roupa bem velha, né? E Jesus chega. E eu fico pensando que a gente é ingênuo de achar que Jesus vai chegar quando a gente estiver pronto, com tudo lindo, com tudo maravilhoso. Veja bem, Jesus já está conosco aqui. Ele nos observa de perto. É só que nós é que não estamos em sintonia com a sua amorosidade, com o seu amor, que é uma coisa que a gente precisa. Então, mesmo naqueles momentos, no momento da faxina, no momento de levar as crianças no colégio, no momento de enfrentar um mercado cheio de gente, ficar na fila, nesses momentos em que a gente está, às vezes, agitado, irritado, nós precisamos manter Jesus conosco. Porque principalmente nessas horas a gente perde a linha. A gente se esquece daquele plano que a gente fez de ser um espírito cada vez melhor. De ser uma pessoa moralmente melhor a cada dia. A gente se esquece. E o que é importante? É importante a gente ter a certeza e a lembrança, né, a vigilância, né, quando Jesus fala vigiai e orai, essa vigilância de olhar para as nossas atitudes no dia a dia, no cotidiano, e trazer Jesus conosco em todos esses pequenos momentos, nas pequenas tarefas. Não é só a hora que a gente está falando, por exemplo, está no curso, está tomando passe, está com os amigos na casa espírita. Não é só nesses momentos em que a gente está se aproximando de Jesus. Não é só nos momentos que eu estou lá no meu quarto fazendo oração. É no meu dia a dia. É quando eu converso com o vizinho, é quando eu educo as crianças, é quando eu cuido dos meus animais, quando eu varro uma calçada, quando eu estou lá no trabalho enfrentando, né, aquela rotina, às vezes cansativa do trabalho. Eu preciso trazer Jesus comigo nesses momentos. E se às vezes é difícil, porque é mesmo, surgem situações que tiram a gente do sério às vezes, né? Se eu tenho dúvida do que responder para alguém que me provoca, se eu tenho dúvidas do que fazer numa situação difícil, eu posso me perguntar o que Jesus faria. E se ele estivesse aqui do meu lado, me observando, no trânsito, quando eu estou ali indo na minha mão, quietinha, de boa, e de repente alguém me fecha. Qual que é a melhor atitude? Vamos imaginar que Jesus é aqui, meu copiloto? Como eu vou agir? Será que, se a gente tiver esse pensamento, facilita as nossas escolhas, as nossas atitudes? Trazer Jesus e entender que aquela pessoa que me fechou no trânsito, ela também é alguém que está aprendendo, ela também é alguém que está buscando a sua renovação e deve ter um motivo para ela estar correndo e estar desorientada. Aquela pessoa difícil no trabalho, ela tem os problemas na casa dela, eu não sei quais são. Mas cada pessoa que está convivendo conosco por um motivo. E funciona para a gente como um estímulo de aprimoramento, como um instrumento de crescimento pessoal. Essas pessoas não estão à toa no nosso caminho.
Elas são os nossos desafios. Muitas vezes nós planejamos conviver com elas, né? A gente programou aqueles desafios na vida anterior, ou quando estava, né, no plano espiritual. Agora que a gente chega aqui, a gente esquece. Mas precisamos retomar essa memória, né, e entender que as pessoas que a gente considera difíceis, elas estão aqui para nos estimular a desenvolver as nossas virtudes. E lembrando ainda o Natal e essa vontade que a gente tem de ter Jesus com a gente nesse dia, nesses momentos, conseguir sintonizar com Ele. Eu vou finalizar contando uma história, uma lenda que Chico Xavier psicografou de Humberto de Campos. É uma lenda sobre um monge. Um monge que trabalhava num mosteiro, né? E ali naquele mosteiro, todos os monges eles atendiam uma população muito, muito carente. Pessoas desprovidas de toda a natureza, com falta de alimento, com falta de vestimenta, alguns até com falta de moradia. Tinha realmente uma situação muito difícil ali naquela região. Então esses monges, eles se revezavam, né? Tinha as tarefas internas, um cuidava da cozinha, outro da horta, outro da limpeza, e tinha aquele que cada dia ficava responsável por atender a população. Então, cada dia era um monge diferente. Eles tinham uma disciplina muito rígida ali, né? E tinha um monge em especial que fazia suas orações logo cedo. Os monges acordam muito cedo, sabe, gente? Começam aquela rotina, começavam suas orações, e tinha uma oração que ele fazia depois de todas as outras, que era um pedido especial, que ele queria muito no seu coração, se fosse possível, ter uma visão de Jesus, encontrar Jesus. E toda vez que ele orava, ano após ano, ele fazia esse pedido. Ele já tinha uma certa idade, sabe? E continuava pedindo, esperançoso de um dia poder avistar a Jesus. E numa certa manhã, friazinha assim, ele estava ali fazendo suas orações, recolhido no seu pensamento, quando de repente ele percebe uma luz singela, uma luz amorosa, envolvente, que parece que banhava até o seu íntimo, o seu coração. E quando ele ergue os olhos e ele olha para frente, ele vê a figura maravilhosa, amorosa, acolhedora do Mestre, que estava ali na sua frente. Ele fica emocionado. Nossa, ele tinha pedido por tanto tempo. Ele se ajoelha, começa a chorar. E a hora que ele vai começar a conversar com Jesus, ele ouve o sino. Era o dia dele de cuidar dos assistidos do mosteiro. E naquele momento ele fica naquele conflito. Ele pediu tanto para estar ali naquela situação, naquele momento maravilhoso, mas ele não podia deixar de atender aqueles que eram ainda mais infortunados do que ele, passavam por tantas dificuldades, precisavam tanto. Então ele se despede de Jesus e vai trabalhar. E atende aqueles que estão ali à porta. Uma criança que precisa de um agasalho, um idoso que precisa de uma medicação, de um remédio, da limpeza de uma ferida, uma mãezinha que precisava de alimento para ela, para os seus filhos. E assim ele vai atendendo um após o outro, aquela multidão de necessitados, dando uma palavra de consolo para uma viúva, e assim sucessivamente. E
E ele ficou ali naquele momento refletindo. Será que se Jesus chegasse transvestido como um mendigo, como uma viúva, como uma criança, será que ele reconheceria? Será que ele se importaria da mesma maneira? Será que ele teria aquela amorosidade que ele sentiu quando viu Jesus para auxiliar aquelas pessoas ali necessitadas? E ficou ali refletindo sobre isso, né? E acabou, né, de atender a todo mundo, terminou seu dia e foi voltando, né, para os seus aposentos para descansar. Lógico, satisfeito, né, por ter atendido tantas pessoas, agradecido por aquela oportunidade, mas ainda com aquela pontinha de tristeza por ter então perdido a oportunidade de ter estado com o Mestre. Quando ele chega à sua porta e abre a sua porta, surpresa. Lá está o Mestre aguardando por ele. Ele novamente se emociona, grato por aquela oportunidade, se ajoelha, agradece a Jesus. E Jesus então explica: tenho ouvido suas preces há muito tempo e vim te ver hoje. Mas se você tivesse ficado, eu teria fugido. Porque Jesus não está longe de nós. Não está em algum lugar inalcançável. Ele está nos protegendo, nos olhando o tempo todo. Como governador espiritual que é do nosso planeta, ele está sempre aqui. Nós é que não estamos na mesma sintonia e vibração. Por isso que é tão importante a oração, a meditação, porque é através das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações que nós conseguimos abrir o campo para nos aproximar espiritualmente dele. Porque ele já está aqui. Então que a gente possa, né, refletir essa noite sobre essa necessidade que nós temos de buscar a Jesus, não apenas no dia de Natal, não apenas na casa espírita, não apenas na hora da oração que nós fazemos no nosso quarto, mas em todos os momentos. Enquanto nós estamos na lida, no nosso dia a dia, fazendo um alimento, cuidando de uma criança, fazendo uma tarefa, atravessando a rua, fazendo o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos lembrar da mensagem de Jesus, quando ele diz: brilhe a vossa luz. Que nós possamos fazer essa sementinha que Deus colocou dentro da gente, que ele colocou dentro de todos nós, que são as sementes das virtudes, que nós possamos fazer elas crescerem, florescerem e brilharem, para que as pessoas vejam as nossas obras, as nossas ações e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Porque foi Ele quem nos criou, Ele quem colocou em nós essa chama de verdade, de amor, de alegria, que nós precisamos simplesmente desenvolver e fazer brilhar. Que esse Natal seja um santo Natal para todos vocês, nas suas casas, nos seus ambientes de convivência, que possamos estar todos unidos e congregados com esse amor que Jesus nos traz diretamente de Deus, nosso Pai. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigado, Priscila. Gratidão pela mensagem, pelas palavras. Então vamos fechar os nossos olhos novamente.
Como é bom falar de Jesus, mas melhor ainda é poder senti-lo. Então eu convido a todos, nesses minutos que antecedem os passes, a abrir ainda mais os corações para sentir Jesus ao nosso lado. Como a nossa companheira nos trouxe, Ele se faz presente em todos os momentos das nossas vidas. E nesta época, o qual estamos vivendo, ainda mais os nossos corações buscamos a paz, o amor, a presença do Cristo. Que possamos manter o nosso silêncio mental, verbal. E vamos fazer o exercício, enquanto aguardamos, de sentir todo o amor do Cristo a nos envolver. E assim vamos rogando a Deus, em sua misericórdia divina, para que continue nos envolvendo no decorrer desta semana, em paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus.